Aula de português de hoje, nós vamos fazer duas atividades. O livro Ler e Escrever, da página 162 a 166, e a apostila Aprender Sempre. No livro Ler e Escrever, hoje nós vamos somente fazer a leitura de um texto, de um conto. É só apreciação dessa leitura, tá bom? Então, eu vou ler com vocês e vocês acompanham a leitura aí com o livro. Leitura compartilhada. Leia com seus colegas e professora, caso seja necessário. Seu professor realizará a leitura em 3 momentos distintos. Então, a história se chama O Bicho Manjaléu. É um pouco longo o texto, mas a gente vai fazer só a leitura dele, então, por ser um pouco longo, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez existia um velho casado que tinha 3 filhas muito bonitas. O velho era muito pobre e vivia de fazer gamelas para vender. Gamelas é um tipo de uma cesta de madeira, tá? Quando foi um dia, chegou à sua porta um moço muito formoso, montado num belo cavalo, e lhe falou para comprar uma de suas filhas. O velho ficou muito magoado e disse que, por ser pobre, não havia de vender sua filha. O moço disse-lhe que, se não lhe vendesse, o mataria. O velho, intimidado, vendeu-lhe a moça e recebeu muito dinheiro. Retirando-se o cavaleiro, o pai da menina não quis mais trabalhar nas gamelas, por julgar que não o precisava mais, de então em diante. Mas a mulher instou com ele para que não largasse o seu trabalho de costume, e ele obedeceu. Quando foi na tarde seguinte, apresentou-se um outro moço, ainda mais bonito, montado num cavalo ainda bem mais aparelhado, e disse ao velho que queria comprar uma de suas filhas. O pai ficou incomodado, contou-lhe o que tinha sucedido no dia antecedente e recusou-se ao negócio. O moço o ameaçou também de morte e o velho cedeu. Se o primeiro deu muito dinheiro, este ainda deu mais e foi-se embora. O velho, de novo, não quis continuar a fazer as gamelas e a mulher o aconselhou até ele continuar. Pela tarde seguinte, apareceu outro cavaleiro, ainda mais bonito e melhor montado, e pela mesma forma carregou-lhe a filha mais moça, deixando ainda mais dinheiro. A família K ficou muito rica. Depois apareceu a velha pejada e deu à luz a um filho, que foi criado com muito luxo e mimo. Quando chegou o tempo de o menino ir para a escola, um dia brigou com um companheiro e este lhe disse: "Ah, tu cuidas que teu pai foi sempre rico, é? Ele hoje está assim porque ele vendeu as tuas irmãs." O rapazinho ficou muito pensativo e não disse nada em casa, mas quando foi moço, lá num dia se armou de um alfange e foi ao pai e à mãe e lhes disse que lhe contasse a história de suas 3 irmãs, senão o matava. O pai teve mão e contou o que se tinha passado antes de ele nascer. O moço então pediu que queria sair pelo mundo para encontrar suas irmãs e partiu. Chegando em um caminho, viu numa casa 3 irmãos brigando por causa de uma bota, uma carapuça e uma chave. Ele chegou e perguntou o que era aquilo e para que prestavam aquelas coisas. Os 3 irmãos responderam que aquela bota se dizia: "Bota-me, bota em tal parte", e a bota botava. A carapuça se dizia: "Esconda-me, carapuça", e ela escondia a pessoa que ninguém a via, e a chave abria qualquer porta. O moço ofereceu bastante dinheiro pelos objetos. Os irmãos aceitaram, e ele partiu. Quando se encobriu da casa, disse: "Bota-me, bota na casa da minha irmã primeira." E quando abriu os olhos, estava lá. A casa era um palácio ornado e rico, e o moço mandou pedir licença para entrar e falar com a irmã, que estava feito rainha. Ela não queria aparecer, porque dizia que nunca tinha tido irmão. Afinal, depois de muita instância, deixou o estrangeiro entrar. Ele contou toda a sua história, a irmã acreditou e o tratou muito bem. Perguntou-lhe como poderia ter chegado ali aquelas brenhas, e o irmão disse-lhe ter o poder da bota. Pela tarde, a rainha se pôs a chorar, e o irmão lhe indagou a razão.
ao que ela respondeu que o seu marido era o rei dos peixes e quando vinha jantar era muito zangado em termos de acabar com tudo e não queria que ninguém fosse ter ao seu palácio. O moço disse-lhe que por isso não se incomodasse, que ele tinha com o que se esconder e não ser visto, e era com a carapuça. Pela tarde veio o rei dos peixes, acompanhado de uma porção de outros que o deixaram na porta do palácio e se retiraram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas e dizendo: aqui me fede a sangue real, do que a rainha o dissuadira, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia? Ah, tratava e venerava como a você mesma, e se está aí, apareça. Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação, em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali, morando com a irmã. Ao que disse que não, porque ainda lhe restavam 2 irmãs a visitar. O rei lhe indagou que préstimo tinha aquela bota, e quando ele soube do que valia, disse: ah, se eu apanhasse, eu ia ver a rainha de Castela. O moço, não querendo ficar, despediu-se. No ato da saída, o cunhado lhe deu uma escama e disse-lhe: quando você estiver em algum perigo, pegue nessa escama e diga: vale-me o rei dos peixes. O moço saiu, e quando se encobriu do palácio, disse: bota-me bota em casa da minha irmã segunda. E quando abriu os olhos, lá estava. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que o outro. Com alguma dificuldade da parte da irmã, entrou e foi recebido muito bem. Depois de muita conversa, sua irmã do meio pôs-se a chorar, dizendo que era por ele estar ali, sendo seu marido o rei dos carneiros. Quando vinha jantar, era dando muitas marradas em termos de matar tudo. O irmão apaziguou-a, dizendo que tinha onde se esconder, com poucas. Chegou uma porção de carneiros, com um carneirão muito alvo e belo na frente. Este entrou e os outros voltaram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas e dizendo: aqui me fede a sangue real, do que a rainha o dissuadia, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, na qual a rainha perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que fazia? Ah, tratava e venerava como você é a mesma, e se está aí, apareça. Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado, e depois de muita conversação, em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali morado com a irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restava uma irmã a visitar. Na despedida, o rei dos carneiros deu ao cunhado uma lãzinha, dizendo: quando estiver em perigo, diga: valha-me o rei dos carneiros. Também disse, depois de saber da virtude da bota: ah, se eu pegasse essa bota, eu ia ver a rainha de Castela. O moço foi reparando nisso e formou-se logo consigo o plano de ir vê-la. Saiu, e pela mesma forma foi à casa da sua irmã mais moça. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que os outros 2. O que lá sucedeu foi o mesmo do que nos palácios das suas irmãs mais velhas. Era o palácio do rei dos pombos, e este, na despedida, deu-lhe ao cunhado uma pena com as palavras: quando se vir em algum perigo, diga: valha-me o rei dos pombos. E na despedida, sabendo o rei do préstimo da bota, mostrou também desejos de ir visitar a rainha de Castela. Logo que o moço se viu longe do palácio, disse: bota-me agora na terra da rainha de Castela. E assim foi. Chegando lá, ele indagou e soube que era uma princesa que o pai queria casar e que era tão bonita que ninguém passava pela frente do palácio que não olhasse logo para cima para vê-la na janela. Mas a princesa tinha dito ao rei que só casava com um homem que passasse sem levantar a vista. O estrangeiro foi passar, atravessou toda a distância sem olhar, e a princesa casou com ele.
Depois de casados, ela indagou pela significação daqueles objetos que seu marido sempre trazia consigo. Ele tudo lhe contou, e a princesa prestou muita atenção ao prestígio da chave. O rei seu pai tinha num palácio um quarto que nunca se abria, e neste quarto, onde era proibido a todos entrar, estava desde muito tempo trancado um bicho manjaléu, muito feroz, peraí que tá um pouco ruim aqui, deixa eu achar, que eu não consigo ler. Peraí. Que sempre o rei mandava matar, sempre revivia. A moça tinha muita curiosidade de o ver, e aproveitando a saída do pai e do marido para uma caçada, pegou a chave encantada e abriu o quarto. O bicho pulou de dentro, dizendo: "A ti mesmo que eu queria!" e fugiu com ela para as brenhas. Quando voltaram, os caçadores deram por falta da princesa e ficaram muito aflitos. O rei foi ao quarto do manjaléu e achou-o aberto e vazio, e o novo príncipe conheceu a sua chave. Ao depois, valeu-se da sua bota e foi ter onde estava sua mulher. Esta, quando a viu, estando ausente o manjoléu, ficou muito alegre e quis ir-se embora com ele. Mas o marido não consentiu, dizendo que ela ficasse para indagar ao monstro onde estava sua vida, para assim dar cabo dele. E o príncipe foi-se embora. Quando o manjoléu voltou, conheceu que ali tinha estado o bicho-homem. A moça o dissuadiu, e quando ele se acalmou, ela lhe perguntou onde estava sua vida. O monstro zangou-se muito e disse: "Ah, tu queres saber da minha vida, mas ao mesmo tempo para dar em cabo de mim? Não te digo não." Passaram-se dias, sempre a moça instando. Afinal, ele foi amolar um alfanje, dizendo: "Eu te digo onde está minha vida, mas se eu sentir qualquer incômodo, conheço que ela vai em perigo. E antes que me matem, mato a ti primeiro. Queres?" A princesa respondeu que sim. O manjoléu amolou o alfanje e disse: "Minha vida está no mar. Dentro dele há um caixão. Dentro do caixão, uma pedra. Dentro da pedra, uma pomba. Dentro da pomba, um ovo. Dentro do ovo, uma vela. Assim que a vela se apagar, eu morro." O bicho saiu e foi procurar frutas. E chegou o príncipe, soube de tudo e foi-se embora. O manjoléu veio e deitou-se no colo da moça com o alfanje ali perto. O príncipe chegou com a sua bota à praia do mar num instante. Lá pegou na escama que tinha e disse: "Valha-me o rei dos peixes." E de repente uma multidão de peixes apareceu, indagando o que ele queria. O príncipe perguntou por um caixão que havia no fundo do mar. Os peixes disseram que nunca o tinha visto, e só se o peixe do rabo cotó soubesse. E foram chamar o peixe do rabo cotó. E este respondeu: "Neste instante dei uma encontrada nele." E todos os peixes foram e botaram o caixão para fora. O príncipe abriu e deu com a pedra. Aí pegou na lãzinha e disse: "Valha-me o rei dos carneiros." E de repente apareceram muitos carneiros e entraram a dar marradas na pedra. O manjoléu lá começou a sentir-se doente e dizia: "Minha vida, princesa, corre perigo." E pegou no alfanje. A moça o foi dissuadindo e engambelando. Os carneiros quebravam a pedra e voou uma pomba. O príncipe pegou na pena e disse: "Valha-me o rei dos pombos." E chegaram muitos pombos e correram atrás da pomba, até que a pegaram. O príncipe abriu-a e fechou o ovo. Quando estava nisto, lá o manjoléu estava muito desfalecido. Pegou no alfanje e ia dando um golpe na princesa. Foi quando cá o príncipe quebrou o ovo e apagou a vela. Aí o bicho caiu sem ferir a moça. O príncipe foi ter com ela e levou-a para o palácio, onde houve muitas festas. Então essa é a história de hoje.
Aqui a gente só vai fazer a leitura dela, tá bom? Apreciar a leitura.